Oi, pessoal do Colégio Santa Ângela do nono ano, tudo bem com vocês? Pessoal, tô aqui então para dar continuidade a mais uma aulinha nossa, que é a correção do restante das atividades da página 113. Nós fizemos a correção na aula do Zoom, da 112, e hoje nós faremos a correção da página 113, ok? E nós vamos começar então no número 4. O número 4, vamos ler aqui, né? Releia este período. O período é: casos de febre amarela caracterizam uma expansão recorrente da área de circulação que afetou áreas consideradas indenes até então, onde o vírus não era registrado há décadas. Nós temos a alternativa A e B. Olhem só o que é a alternativa A. Considerando que o adjetivo indene, o que significa, né, o adjetivo indene? Sem danos, tá? Aquele que não sofreu danos. Então, sem danos. Explique qual o efeito de sentido produzido pela locução adverbial até então. Então, olha só, pessoal. A locução adverbial até então, ela tá aqui, ó. E nós sabemos que é uma locução adverbial que indica tempo. Primeira coisa que a gente tem em mente é que é uma locução adverbial que indica tempo. Então, olhem o que eu já fiz aqui. Eu já circulei todos os verbos. Caracterizam, afetou, consideradas, né? Verbo no particípio, mas é um verbo. Era registrado uma locução verbal e há verbo haver, tá? Então, nós temos ao todo 1, 2, 3, perdão, contei errado, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 verbos. Meu período é composto por 5 orações. Tá, mas nós vamos precisar disso? Até que nós não vamos precisar disso. Mas eu falei para vocês que todo período, primeira coisa, encontrar os verbos. Encontrou os verbos, encontrou as orações. E aí facilita pra gente. Então, ó, novamente, considerando que o adjetivo indene significa sem danos, explique qual o efeito de sentido produzido pela locução adverbial até então nesse caso. Então, eu já sei que é uma locução adverbial de tempo. Olhem como que o meu período é feito. Dá para nós fazermos a A e a B de uma vez. Casos de febre amarela caracterizam uma expansão recorrente da área de circulação. Até aqui, perfeito. Então, eu tenho aqui uma oração que afetou áreas consideradas indenes até então. Professora, mas olha só, eu tenho o verbo afetou e eu tenho consideradas, então eu tenho duas orações. Isso mesmo, então, que afetou o que? Áreas consideradas indenes até então. Então, lembram-se que eu falei que a gente sempre analisa uma oração em relação à outra? Então, essa minha segunda oração em relação a essa minha oração, que é a oração mais importante, que é a minha oração principal, ela vai terminar aqui. Ela vai terminar aqui. Por quê? Porque, ó, que afetou o quê? Áreas consideradas indenes até então. Esse afetou é minha outra oração principal. É a minha oração principal de áreas consideradas indenes até então. Lembram-se? Já expliquei isso 2 vezes para vocês. Ó, professora, mas então eu não entendi ainda. De novo, casos de febre amarela caracterizam uma expansão recorrente da área de circulação. Tá. Casos de febre amarela caracterizam uma expansão recorrente da área de circulação. Que área de circulação? A área de circulação, esse que é? Ele está substituindo área de circulação que afetou áreas consideradas indenes até então. Então, o sentido dessa minha outra oração, que começa aqui nesse pronome relativo para essa oração principal, tá terminando aqui, ó, no até então.
Por quê? Porque quem afeta, afeta alguma coisa. Afetou o quê? Áreas consideradas indêneis até então. Essa oração que afetou, ela é a principal desta oração, áreas consideradas indêneis até então, que funciona como o objeto direto desta daqui, tá bom? Aí nós ainda temos onde o vírus não era registrado há décadas. Vai terminar aqui o sentido desta oração em relação a esta. Então, o que eu vou ter que analisar? Casos de febre amarela caracterizam uma expansão recorrente da área de circulação, minha oração principal. Qual área de circulação? A que afetou áreas consideradas até então. Então, esta oração que começa nesse pronome relativo que e termina até o então, olhem só, isso aqui é uma oração subordinada adjetiva, certo? Por quê? Porque ela está caracterizando o quê? A área de circulação. De que forma? Dando uma explicação. Tanto é que ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Eu até coloquei a vírgula aqui, ó, em outra cor para vocês poderem visualizar melhor. Então, olha só. Casos de febre amarela caracterizam uma expansão recorrente da área de circulação. Qual área de circulação? Aqui afetou áreas consideradas indêneis até então. Traz uma explicação sobre as áreas de circulação afetadas, certo? Tá, terminou aqui ainda não. Onde o vírus não era registrado há décadas. Vamos ver isso daqui a pouco, porque nós terminamos aqui, ó, no até então. Porque a pergunta é, considerando o adjetivo indene, que não sofreu dano, cujo significado é não sofreu dano, explique qual é o efeito de sentido produzido pela locução adverbial até então. Então, olha só, pessoal. Casos de febre amarela caracterizam uma expansão recorrente da área de circulação que afetou áreas consideradas indêneis até então. O que eu subentendo com a locução adverbial indicando tempo até então? Que até agora não tinham afetado. Agora, sim. Então, olha só. Que afetou áreas consideradas indêneis até então. Então, até agora não tinha afetado essas áreas. Agora sim, esse até então, nesse caso, ele mostra para mim que as áreas não tinham sofrido danos. Agora, essas áreas, elas estão sofrendo danos, ou seja, elas estão tendo casos de febre amarela. Pessoal, esse até então, ele marca tempo. Áreas que até então não tinham sofrido danos, ou seja, não tinha sofrido casos de febre amarela, agora tem sofrido. Áreas que não possuíam casos de febre amarela, até então, hoje tem, agora tem. Então, esse até então está marcando esse tempo. Ele está mostrando que áreas que não tinham sofrido danos anteriormente, agora sofrem. Ou seja, áreas que não tinham casos de febre amarela, agora possuem casos de febre amarela. Então, para fazer a letra A, eu só preciso disso, tá? Eu separei esses 3 períodos importantes só para a gente entender que aqui dentro, que afetou áreas consideradas indêneis até então, que do pronome relativo que até o então, eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. E esse adjunto adverbial, essa locução adverbial de tempo, ela marca então esse tempo. Não tinha sofrido, agora tem sofrido. A letra A é só isso. Então agora, pessoal, nós vamos para a letra B. Olhem só a letra B. Separe do período as 2 orações subordinadas adjetivas. Vocês viram que a gente tem 2 adjetivas. E reescreva-as separadamente. É para desmembrar as orações, como se fossem períodos simples.
Atente ao contexto para substituir os pronomes relativos pelos respectivos referentes. O que nós aprendemos então? Que todo pronome relativo ele tem um termo referente ou um termo antecedente. É um termo anterior. O pronome relativo ele substitui, ele vem no lugar então de um termo referente, de um termo anterior, um termo que já foi mencionado antes. Então, olhem só. Na letra A eu separei para vocês os verbos, né? Caracterizam, afetou, consideradas, particípio, registrado, locução verbal e o A, certo? Mas é para eu frisar as adjetivas. Então, olhem só. Casos de febre amarela caracterizam uma expansão recorrente da área de circulação. Isso é fato. Por que isso é fato? Porque olha só, daqui a pouco vem outra oração. Que afetou? Afetou o quê? Áreas consideradas indênes até então. Então, que afetou áreas consideradas indênes até então é vago de sentido. Então, não pode ser principal. Vou separar aqui. Professora, mas aqui eu tenho verbo, mas esse verbo eu já falei para vocês na anterior. Quem afeta, afeta alguma coisa. Afetou o quê? Áreas consideradas indênes até então. Que afetou, tá dentro, que é uma oração adjetiva, que a oração adjetiva minha vai terminar até aqui, o que afetou é a principal de áreas consideradas indênes até então, porque quem afeta, afeta alguma coisa. Eu não posso parar aqui, tá? E aí depois eu tenho outra oração, que afetou áreas consideradas indênes até então. Quais áreas? Áreas essas onde o vírus não era registrado há décadas. Então, olha só, eu tenho essa daqui como principal e eu tenho que afetou áreas consideradas indênes até então, como oração subordinada, adjetiva explicativa, traz uma explicação, eu tenho uma vírgula aqui e uma vírgula aqui, e eu tenho esta oração subordinada adjetiva restritiva, que está restringindo a oração principal, certo? Então, olhem só. O enunciado fala para desmembrar, então, as adjetivas. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que ver, gente, esse que. Esse que. Ele está substituindo o quê? Esse que é um pronome relativo. Esse pronome relativo o quê? Ele está substituindo o quê? Esse que. E esse onde também. São pronomes relativos. Eles estão substituindo o quê? Então, olha só. Quem afetou áreas consideradas indênes até então? Se o pronome relativo ele se refere a um termo anterior, está dentro da oração principal. Tá aqui, gente, ó. Uma expansão recorrente da área de circulação. Esse que, ele vem no lugar deste termo todo aqui, ó, que eu grifei de verde. Professora, mas é para substituir. Como que vai ficar então? Olhem como que vai ficar. Se eu for tirar esse que e transformar essa oração adjetiva no período simples, olha como que vai ficar. Uma expansão recorrente da área de circulação afetou áreas consideradas indênes até então. Certo? Só isso. Eu vou pegar então esse que, no lugar desse que eu vou substituir, né, pelo termo antecedente. Uma expansão recorrente da área de circulação afetou áreas consideradas indênes até então. Só isso. Mas aí eu tenho outra oração adjetiva, onde o vírus não era registrado há décadas. Peraí. Onde o vírus não era registrado há décadas. Olha o que eu tenho que pensar. O vírus não era registrado onde? Em que lugar? Em que lugar esse vírus não era registrado? Onde o vírus não era registrado? Tá aqui, na oração anterior, porque o pronome relativo sempre se refere à oração anterior.
Então, onde o vírus não era registrado há décadas? Ele não era registrado há décadas nas áreas consideradas indênes até então. Então, eu vou tirar esse pronome relativo e vou colocar no lugar desse pronome relativo o que ele está substituindo. Então, eu tiro o pronome relativo. O vírus não era registrado onde? Olha o que eu tenho que pensar. O vírus não era registrado há décadas nas áreas consideradas indênes até então. Então, o meu período vai ficar dessa forma, pessoal. Então, respondendo a letra B, uma expansão recorrente da área de circulação afetou áreas consideradas indênes até então e o vírus não era registrado há décadas nas áreas consideradas indênes até então. Só isso. Agora, pessoal, nós vamos para o número 5, então. Olha só o número 5. Analise o período. Apesar de se investir em recursos para atender às emergentes necessidades urbanas, a maior parte da população não teve acesso aos serviços básicos para a manutenção de uma vida digna. Então, vejam só, eu já grifei os verbos. Investir em atender e teve, certo? Então, vamos separar as orações. Apesar de se investir em recursos para atender às emergentes necessidades urbanas, a maior parte da população não teve acesso aos serviços básicos para a manutenção de uma vida digna. O que é fato, então? Apesar de se investir em recursos? Não. O que tem apesar de se investir em recursos? É vago. Para atender às emergentes necessidades urbanas? Não. Vocês vão falar, professora, fica vago de sentido. Para atender às emergentes necessidades urbanas? Fica vago. Fato, então, a oração principal é: a maior parte da população não teve acesso aos serviços básicos para a manutenção de uma vida digna. Isso é fato. Então, isto é a minha oração principal. Aí a pergunta é: que circunstâncias exprime a oração apesar de se investir em recursos? Se eu tenho essa principal, eu vou analisar esta em relação a essa daqui. Minha principal tá vindo aqui por último, ó. Ô, professora, mas eu tenho aqui, ó, para atender às emergentes necessidades urbanas. Calma, aqui, ó, tá no infinitivo. É uma oração reduzida, até porque tá no infinitivo. O verbo não tá flexionado. Mas vamos por partes. Então, olha só. Apesar de é uma locução conjuntiva, né? Duas palavrinhas, uma locução conjuntiva. Apesar de se investir em recursos, a maior parte da população não teve acesso aos serviços básicos para a manutenção de uma vida digna. Então, olhem o que eu tenho que entender, pessoal, analisando esta oração em relação à oração principal. A maior parte da população não teve acesso aos serviços básicos para uma vida digna, embora, apesar de se investir em recursos. Então, ó, mesmo tendo investido recursos, eles não tiveram acesso. Então, eu tenho aqui uma concessão. O que é a concessão? Lembram-se? Aquele impedimento que não impede. Aquele obstáculo, mas que não impede a ação da oração principal de ser realizada. Então, olha só, a maior parte da população não teve acesso aos serviços básicos, mas teve investimento. Se teve investimento, era para ter acesso? Não era, mas não teve. Então, a maior parte da população não teve acesso aos serviços básicos, apesar de ter investimento, apesar de se investir em recursos. Então, há aqui uma concessão, que é esse obstáculo, esse impedimento que não impede. Então, apesar de se investir em recursos, é uma oração subordinada, adverbial, traz uma circunstância, essa circunstância de impedimento que não impede, concessiva. A pergunta é: que circunstância exprime a oração
apesar de se investir em recursos. Então, a oração, apesar de se investir em recursos, ela exprime a circunstância de concessão, que é aquele impedimento que não impede. Por quê? Porque a maior parte da população não teve acesso, apesar de ter investimento, certo? Então, pessoal, eu falei para vocês que esta oração nós íamos fazer depois. A letra A nós fizemos, então agora nós vamos precisar dela para a letra B. Olha o que fala a letra B. Sobre todo o segmento, apesar de se investir em recursos para atender às emergentes necessidades urbanas, quantas orações o compõem? Então vejam só, nós já descobrimos que esta é uma subordinada adverbial concessiva desta daqui, que é a principal, certo? Agora, nós vamos esquecer disso daqui por um instante e vamos analisar tudo isso daqui, ó. Apesar de se investir em recursos para atender às emergentes necessidades urbanas. A primeira pergunta não, é a única pergunta, né, gente, ó. Sobre todo o segmento, apesar de se investir em recursos para atender às emergentes necessidades urbanas, quantas orações o compõem? Então, olha só, apesar de se investir em recursos, eu tenho o verbo investir aqui e eu tenho o verbo atender, que eu falei para vocês que estava no infinitivo, então era uma oração reduzida. Eu não tenho conjunção aqui, para é uma preposição. E o atender está reduzido, porque está no infinitivo. Então, verbo aqui, letra B, eu tenho duas orações. Certo? Mas agora vamos descobrir uma oração em relação à outra? Não está pedindo isso, mas olha só. Só está pedindo quantas orações o compõem. A gente já sabe que é composto por duas orações. Lá atrás, nós vimos que essa é principal desta. Agora vai mudar. Olhem só. Apesar de se investir em recursos para atender às emergentes necessidades urbanas, a concessiva desta principal não vai ser mais concessiva desta oração aqui. Por quê? Lembram-se que eu falei que é sempre uma oração em relação à outra? Então vejam só, apesar de se investir em recursos, está investindo recursos para quê? Para atender às emergentes necessidades. Então esta está dependendo desta. Então esta está vindo ligada a esta. Então, agora, na letra B, esta vai ser a minha principal. Até apaguei aqui, pessoal, para vocês poderem entender, tá? Por isso que eu dei uma paradinha. Então, olha só, porque o que eu tenho que analisar na letra B é somente esta parte. Então, olha só. Apesar de se investir em recursos para atender às emergentes necessidades urbanas, apesar de se investir em recursos para atender às emergentes necessidades urbanas. Então, vejam só, apesar de se investir em recursos para quê? Para atender às emergentes necessidades urbanas. Então, para atender às emergentes necessidades urbanas, vem completando a oração anterior. Então, agora, esta vai ser a minha principal. E esta vai ser a minha oração subordinada adverbial, porque indica uma circunstância, e essa circunstância é de finalidade. Então vai ser uma oração subordinada adverbial final. Por quê? Porque está investindo recursos para algo, para uma finalidade. Apesar de se investir em recursos para quê?
para atender as emergentes necessidades urbanas. Então, e esta oração, ela é uma subordinada adverbial final ou de finalidade reduzida, porque traz um verbo no infinitivo, que está dando uma finalidade para a anterior. Então, esta é principal e esta adverbial final por esse motivo. Esta complementa esta. Esta dá uma circunstância, uma ideia de finalidade para esta, ok? Pessoal, então esta é a correção da página 113, ok? Eu farei também a correção para vocês do recapitulando, mas em um próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus.